Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Glória a Deus, Abba Pai. Graça e paz, igreja abençoada. Glória a Deus por você que está ao vivo aí no Facebook e no YouTube. Vamos agradecer a Deus. Pai nosso que estás em nós, santificado foi o teu nome, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a tua graça seja revelada a todos quantos vão me ouvir e me assistir nesse momento. Aos que estão aqui congregados em Santo André, aos que estão congregados ao vivo pelo YouTube e Facebook, o Senhor disse que não é Deus só de perto, mas também de longe. A tua igreja é uma só e estamos em unidade do Espírito e em unidade da fé. Que a tua palavra não volte para o Senhor vazia, mas que seja revelada para a tua glória em nome de Jesus. Eu oro para a glória de Deus, que Deus lhe dê espírito de sabedoria e de revelação. Em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus, quem pode falar amém? Amém. Palmas ao Rei dos Reis comigo. Papai. Graça e paz abençoados, pode se assentar. Glória a Deus pela sua vida aí, você do grupo MGA Brasil 1, MGA Brasil 2, MGA Brasil 3, MGA Valença, MGA Manaus 1, MGA Manaus 2, MGA São José dos Campos, MGA Rio Grande do Sul, MGA Bahia, MGA Pernambuco, pastora Simone, pastora Deildo, todos os MGAs, para glória, MGA Rio de Janeiro, glória a Deus por vocês todos ao vivo aí, hein? 12 e 13 de março está chegando. Hoje já é dia 9 de março, amanhã dia 10, quinta e sexta, passa rapidinho, sábado e domingo, MGA 25 anos em graça, aqui na rua Oratório, 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Amém, abençoados? Então, glória a Deus, sábado e domingo, 6 horas da tarde no sábado, o primeiro culto, no domingo 9h30 da manhã e no domingo também às 6 da tarde. MGA 25 anos em graça, a palavra profética é essa: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Levítico 6,13, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Vai pegar fogo aqui nesse ministério, hein? 12 e 13 de março, tem gente vindo do Maranhão, de Brasília, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, tem gente vindo de todo lugar do Brasil. Não fique de fora desse mover. 12 e 13 de março, sábado e domingo agora, MGA, 25 anos em graça, para a glória de Deus. Abba Pai, maravilha! Não fique de fora desse mover. Vamos comer um pão novo que veio do céu? Amém. Bíblia, papel e caneta. Minha caneta está aqui. Aqui minha caneta. Bíblia, está aqui o papel e está aqui a caneta. Pegue aí a sua Bíblia, pegue o seu caderno e a caneta. Temos aí 1 hora para ministrar essa palavra profética e apostólica. O assunto de hoje: como fazer a obra de Deus? E agora, hein? Como fazer a obra de Deus? É uma pergunta. Muitos já me perguntaram, muitos perguntam, muitos querem saber: pastor, como é que eu vou fazer a obra de Deus? Ou como é que eu faço a obra de Deus? Então, o assunto hoje: como fazer a obra de Deus? Começando em Zacarias capítulo 4. Abra sua Bíblia aí no profeta Zacarias. No meio da Bíblia é Salmos, aí do lado direito vem Isaías, Jeremias, ou então você pode abrir sua Bíblia em Mateus, volte a alguns livros, já é Zacarias. Zacarias 4, está aqui, ó. Bíblia, papel e caneta. Zacarias 4, versículo 6. A palavra profética diz assim: não por força, eu já estou falando a palavra profética, tá?
Porque na letra, Zacarias 4:6, na letra diz assim, ó: então ele me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Aí vem a palavra profética. Porque a palavra profética, ela não é só para uma pessoa. A palavra profética, ela inclui Marcos 9:23, onde Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Tá? Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então a palavra profética é uma palavra revelada, uma palavra rema. Se ela te é revelada, então é para você, é para mim, é para aquele que crê. Independente de tribo, nação, língua, aliança. Está claro ou não está claro? Zacarias 4:6, a palavra profética é essa: não por força, nem por poder. Uma versão mais antiga diz, nem por violência. A sua Bíblia diz nem por violência? Zacarias 4:6, nem por violência? Zacarias 4:6, não por força, nem por violência, ou nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Ou seja, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Como fazer o tema hoje? Como fazer a obra de Deus? Primeiro, o próprio Deus está dizendo que não é por força. Amém? E nem por violência. Nem por poder. Se você correr para 2 Coríntios 9, abre aí rapidinho, deixa o Zacarias aberto. Vamos lá em 2 Coríntios 9. Paulo deu uma dica aqui, ó. Olha lá. 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Ora, quem é que põe no coração? Deus. Então Zacarias 4:6 não é por força, não é por violência, não é por poder. Não é o quê? A obra de Deus. O tema hoje, como fazer a obra de Deus? Primeiro, não é por força. Não é forçando uma pessoa. Não é obrigando uma pessoa. Não é imputando numa pessoa. Não é condenando. Não é chuchando uma pessoa. Não é encostando a pessoa na parede. Não é intimidando uma pessoa. Não por força. Como fazer a obra de Deus? Não por força, nem por poder, nem por violência, vírgula, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. 2 Coríntios 9:7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, olha lá, não com tristeza, não por necessidade, não por violência, não por força, mas pelo meu Espírito. Você vê que o raciocínio é o mesmo. Amém, abençoado? O raciocínio de Paulo, em 2 Coríntios 9:7, ele dá sequência no profeta Zacarias 4:6. Eu posso enxertar os dois textos. Zacarias 4:6 com 2 Coríntios 9:7 ficaria assim, ó: não por força, nem por violência. Aí vai para o verso 7. Não com tristeza, não por necessidade. Zacarias 4:6, mas pelo meu Espírito. 2 Coríntios 9:7, porque Deus ama ao que faz com alegria, ao que dá, ao que faz, ao que vai, ao que canta, ao que prega, ao que ora, ao que ensina, com alegria. Você percebe que os textos se casam? Percebe? O que eu quero mostrar para vocês, que para Deus não há distância profética, apostólica. Para Deus não. A palavra profética de Deus para Abraão, que é antes da lei, a palavra de Deus para Davi na lei, a palavra de Deus para a igreja na graça, sendo profética, não há distância, não há séculos, não há geração, não há língua, inglês, alemão, português, japonês, não há, porque a palavra de Deus é uma só para todo aquele que crê. Para mim não muda nada ler Zacarias 4:6 e emendar com 2 Coríntios 9:7. Vou fazer de novo, ó. Zacarias 4:6, olha lá, ó. Não por força, nem por violência. 2 Coríntios 9:7, nem por necessidade, nem com tristeza, nem por obrigação. O assunto aqui hoje, como fazer a obra de Deus? A primeira coisa que você tem que aprender é que não é por força. A obra de Deus, ela é feita, Zacarias 4:6, pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo. Está claro ou não está claro? Todos precisam aprender na teoria e vivenciar na prática.
Pastor, eu estou falando com uma pessoa sobre a graça. Mas como é que você está falando? Você está sendo um chato, pegajoso, religioso, fanático. Aí não tem quem recebe a graça. Por vezes eu prego a graça sem pregar a graça. Só por atitudes. O que Paulo disse em Colossenses? Vem comigo. O que Paulo disse em Colossenses 4? Corre lá. Colossenses, veja comigo. Colossenses 4. Olha lá, já achei. O que Paulo diz em Colossenses 4:6? Colossenses 4:6. Paulo diz: a vossa palavra seja sempre agradável. Para aí. Não adianta você orar, sabe, ó Senhor, nosso Deus, se você não tiver uma palavra agradável. Você entendeu o que eu falei? Não adianta você pregar, está escrito. Se você não tiver uma palavra agradável, o Espírito Santo me falou isso. Mesmo você falando a verdade, não vai ter quem vai crer. Você entendeu, irmão? Isso é um mistério de Deus. Pastor, não basta eu falar a verdade? Não. Não basta eu ensinar a verdade? Não. Não basta eu mostrar a verdade? Não, não basta. Por quê? Eu não tenho dito aqui de domingo aqui que o Espírito Santo convence? Não falei? Que precisa da assinatura do Espírito Santo? Que precisa do carimbo do Espírito Santo? Quando eu recebi uma unção em 1992, eu tive uma visão de uma carta branca, assinada e carimbada pelo Espírito Santo. O abençoado está aqui na igreja, o Eronilson, há mais de 25 anos. Quantas vezes o senhor já viu falar isso? Quantas vezes eu já falei isso aqui? Que quando eu caí na unção, eu tive uma visão de uma carta branca assinada. Tinha uma assinatura e tinha um carimbo. E eu lembro que a assinatura, Espírito Santo, eu consegui ler. Ele estava me autorizando. E na carta eu vi meu nome. Eu autorizo Marcos Gomes a pregar, ensinar, blá. Irmão, era tudo que eu precisava, era tudo que eu queria. Você vai pregar num hospital. Eu já fui em cadeia, já fui em presídio, já fui na FEBEM. Eu tenho autorização, já fui pregar na Igreja da Lei. Já preguei na praça, já preguei no trem, no metrô. Já preguei nas casas, em várias denominações. Por quê? Eu tenho autorização de Deus. Quando você tem o aval de Deus, aí é o que Paulo disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu tenho o aval de Deus. Já me ameaçaram, já mandaram carta, já ligaram. Eu tenho o aval de Deus. Quem está entendendo? É diferente. Eu não temo ameaça, eu não tenho medo de ninguém. Eu tenho autorização de Deus. Mandaram carta dizendo que ia me matar. Ligaram lá em casa dizendo que ia me matar. Se Deus permitir, você pode matar, faz o que você quiser. Se Ele permitir, quem que é maior que Ele? Ele permitiu? Ele autorizou você fazer isso? Não. Então eu vou viver minha vida. Eu tenho mais o que fazer. Eu não tenho tempo para perder ficando com medo e e ficar preocupado, ficar sem dormir. Não, eu não tenho. Porque eu tenho autorização de Deus para pregar e para ensinar a palavra de Deus. Quem tiver contra, vai falar com ele. Se ele liberar, se ele autorizar, então faz o que ele liberou. Se ele não autorizou, eu tenho mais o que fazer. Eu estou trabalhando, estou servindo a Deus. O assunto, como fazer a obra de Deus? Diga comigo assim, não por força, nem por violência. Diga, mas pelo Espírito Santo. Então, a obra de Deus, ela é feita pelo Espírito. Então você tem que ter uma comunhão com o Espírito Santo. Se a obra de Deus não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito, forçosamente você tem que ter uma comunhão com o Espírito Santo. Como é que você vai discernir o que você tem que fazer? 1994, Deus me enviou para pregar lá em Cuiabá, no Mato Grosso. Eu peguei o ônibus em São Paulo, acho que foi 18 horas de viagem, para chegar em Cuiabá. E no meio do caminho da viagem, de madrugada, eu na janela, não vou esquecer isso nunca, eu na janela assim, olhando as estrelas, uma escuridão, 3 horas da manhã, 2h30, 3 horas, atravessando a noite inteira, madrugada. Cuiabá é longe. Então, atravessando a noite, eu na janela do ônibus, olhando as estrelas, eu fiz uma oração. E eu lembro, foi em 94. Eu falei assim, Senhor, por que o Senhor está me levando para pregar em Cuiabá?
se tem tanto pastor lá? Entendeu? 1994, eu moro em Santo André, São Paulo. Me chamaram para pregar lá em Cuiabá, Mato Grosso. Aí eu tive que fazer uma oração. Falei, Senhor, por que o Senhor está me levando lá para Cuiabá? Se tem tanto pastor em Cuiabá, tem ou não tem? Qual lugar do Brasil que não tem pastor? Todo lugar tem igreja, tem pastor. Então por que Deus está me levando lá em Cuiabá? Deus não falou nada. Eu fiz essa pergunta e Ele não falou nada. Isso foi em 94. Chegou em Cuiabá, fui pregar onde eu tinha que pregar, preguei em várias igrejas, preguei de dia, preguei de noite, preguei em várias igrejas, fiz a minha ministração lá, né? E lá em Cuiabá, foi a primeira vez que eu ouvi um pregador pregar a graça. Ele estava pregando Romanos 3, Romanos 2, que nós éramos justificados pela fé, sem obras da lei. Eu ouvi aquela pregação, nunca tinha pregado aquilo, né? Eu não pude contestar, porque estava tudo escrito, mas aquilo não desceu assim, sabe? Eu era um pregador da lei, 1994. E eu tinha falado, Senhor, por que o Senhor me trouxe aqui? Para pregar aqui, se tem tanto pastor aqui. Deus não falou nada. 94. Quando foi em 1997, fevereiro de 1997, o Espírito Santo entrou na minha sala. Eu ia levar minhas filhas na escola, elas entravam 1h, era 10:50, e eu estava lá na sala esperando a pastora trocar as meninas. De repente o Espírito Santo entrou. Aquele poder. O Espírito Santo entrou na sala assim, ó. Eu vi a hora que ele entrou. A sala ficou pequenininha, encheu a glória assim, ó. Uma unção veio sobre mim, já comecei a chorar. A pastora já percebeu que eu estava debaixo da unção, do nada. Não estava orando, não estava lendo a Bíblia, eu ia levar as meninas na escola. O Espírito Santo entrou na sala, do nada, aquela glória invadiu a sala. A pastora já viu que a unção veio sobre mim. Eu fiz um sinal para ela assim, vai, porque aqui vai demorar. Entrava 1h na escola, era 10:50. Vai levar as crianças. Fiz só um sinal assim, ó. Ela já viu que estava debaixo da unção. E ali fiquei 2h30, mais ou menos, recebendo revelações do Espírito Santo. Uma das primeiras revelações, eu ouvia nitidamente ele falar comigo assim, ó. Eu estava no sofá, chorando, de soluçar, cheio do Espírito Santo. E a voz falava assim, ó, levanta e eu vou te ensinar a minha palavra. Lá assim, 3, 4 metros, tinha a estante, tinha a Bíblia. Levanta e abra sua Bíblia em Romanos 8. Ele queria me ensinar Romanos 8, 29 e 30. E depois, abre em Efésios 1, e ele falava, abre em Efésios 1, 3, abre em Efésios 2, 8, olha aqui em Colossenses 1, abre em Romanos. Eu ouvi ele me ensinar, assim, eu fui chorando. E quando eu abri a Bíblia, as letras pulavam, estava viva. Já viu aquela sopa de letrinha? Já viu sopa de letrinha? Eu abri a Bíblia assim, ó, as letras tudo pulando assim, ó, viva, as letras vivas. Aí eu lembrei de Hebreus 4, né? Que a palavra de Deus é viva, poderosa e eficaz. O que eu estou querendo te mostrar? Zacarias 4,6. Se não é por força, não é por violência, forçosamente o crente tem que ter uma comunhão e uma intimidade com o Espírito Santo. Senão ele não consegue, o assunto de hoje, como fazer a obra de Deus. Se ele não tiver uma comunhão, uma intimidade com o Espírito Santo, como que ele vai fazer a obra de Deus? Se não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. Quem está entendendo, hein? Colossenses 4,6, era o texto que eu estava lendo. Colossenses 4,6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Ou seja, não é para você ficar pregando o dia inteiro que nem um fanático. Tem a hora certa para você falar. Às vezes a pessoa fala 1h30, aquilo enche o saco. Mas se você falar uma palavra, já fez o efeito. Cada caso é um caso. Você não pode fazer regra, porque as pessoas são diferentes. Conheci agora 2 genros de uma só vez. O marido da Tamara, americano, veio dos Estados Unidos. E o marido da Midian, irlandês, veio da Europa. 2 pessoas diferentes, de estados, países diferentes. Me amaram. Gostaram da graça, gostaram da igreja. O Cris veio aqui domingo passado, dançou. O Scott estava aqui sentado. O Scott é o irlandês, aquele brancão. Gostou, se alegrou. O americano também gostou, se alegrou. Mas por que as pessoas gostam e recebem?
Colossenses 4:6, ó. A palavra tem que ser temperada com sal. Eles não viram fanatismo em mim. Eles não viram fanatismo. Passeamos, viajamos, falei da graça, comemos churrasco, passeamos, fomos na piscina, andou de moto no meio do mar. Quer dizer, fizemos de tudo como pessoas normais. Mas no momento certo, guiado pelo Espírito Santo, colocava uma pitadinha de sal. Colocava uma pitadinha de sal. Acabou, recebeu a graça. Sem religião. Zacarias 4:6, sem forçar, sem obrigar, sem ser pegajoso. Quer escrever o que eu vou falar? As pessoas têm que ver que você, cristão em graça, é diferente do evangélico. Vou falar pela segunda vez. As pessoas têm que ver e perceber que você, cristão em graça, é diferente do evangélico tradicional, religioso. Tem que ver a diferença. Nossa, aí quando você vai embora, eles vão falar: nossa, ele é tão legal. Ele é crente? É. Nossa, mas ele é tão legal. Ele não falou do diabo, ele não falou que eu vou para o inferno. Ele falou que eu sou abençoado. Falou que eu sou salvo pela graça. Quem que não vai gostar de uma pessoa dessa? Olha lá o Colossenses 4:6. A vossa palavra seja sempre agradável. Quem é que entendeu o que eu estou falando aqui? Quem entendeu o que eu estou falando, hein? É isso que faz a diferença. É isso que faz a diferença. Agora, o Cris, o meu genro, veio dos Estados Unidos. Eu não posso ser um chatão pegajoso. O outro veio da Europa, da Irlanda. Eu não posso ser um chato, pegajoso. Não posso. Eu tenho que ser uma pessoa agradável. Eu tenho que ser uma pessoa normal. A diferença que ele vai ver, e viram, perceberam, é que eu não sou como o sistema é. Pegajoso, fanático, religioso. Quem está entendendo, hein? Como fazer a obra de Deus? Zacarias 4:6. Não é por força. É, pastor, eu estou chamando a pessoa, já faz 3 anos e meio que estou chamando para vir para a igreja. Irmão, está chamando 3 anos e meio e não veio ainda? Aí está sendo por força, né? Tem coisa errada, né? Tem coisa errada. Eu nem chamei o Chris dos Estados Unidos e nem chamei o Scott da Irlanda. Os dois vieram, gostaram para chuchu. Se alegraram. O Scott batia palma, cantou. Ele é irlandês, cantou em português. Batia palma, se alegrou. Zacarias 4:6. Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito Santo. Vou falar mais uma vez. Se é pelo Espírito Santo, forçosamente você tem que ter comunhão e intimidade com o Espírito Santo. Você precisa conhecer o Espírito Santo. Senão você vai passar à frente dele. O Espírito Santo é meu melhor amigo. Ele está do meu lado direito aqui, comigo. Eu não posso passar à frente dele e ele ficar para trás. Pegou essa? O Espírito Santo é meu melhor amigo. Ele está comigo aqui, do meu lado direito. Ele pega na minha mão. Nós andamos juntos. Mas eu não posso passar à frente e deixar ele para trás. Eu espero ele tomar a frente. Então ele vai na frente e ele me fala o que eu tenho que fazer e eu faço. Ele vai na frente, ele me fala como que eu tenho que agir e eu acho daquela forma. Ele tem que estar na frente. Eu não posso passar à frente do Espírito Santo, senão vai dar errado. Ou você não entendeu Zacarias 4:6? Que não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. O Espírito que tem que fazer. Abre aí Filipenses 2. Do lado de Colossenses. Olha Filipenses 2. Por isso que Paulo falou isso. Filipenses 2, verso 13. O que Paulo falou? Filipenses 2,13. Pois quem? Deus. Deus, o que tem Deus? Deus é o que opera em vós. Para aí. Diga comigo assim, está escrito. Deus é o que opera em mim. Os crentes se atrapalham quando eles passam à frente do Espírito Santo. Como assim? Tem caneta aí? Eu estou esperando você pegar a caneta. Eu vou falar. Os crentes se atrapalham quando ele passa à frente do Espírito Santo. Como assim? Está com a caneta na mão? Você não pode querer mais que Deus. Você não pode querer mais que Deus. Não porque aquele irmão lá, não porque aquela mulher lá, não porque... Você quer mais que Deus, irmão? Deus que é Deus não está falando nada. Você quer mais que Ele.
está passando à frente do Espírito Santo. Está entendendo, abençoado? Mas ele está matando. Deus não está falando nada? Então fica quietinho na sua. Está escrito, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. Mas aquela igreja lá, Deus está vendo, ele não falou nada não, então fica quietinho. Você não acha que eu vou entrar dentro da Universal e ser inconveniente? Você não acha que eu vou entrar dentro da igreja católica e ser inconveniente? Visto que tem tantas heresias. Eu não posso fazer isso. Por quê? Deus não me falou nada. Deus não me enviou. Como é que eu vou fazer isso aí? Dá um sinal quem está entendendo. Tem heresias ou não tem? A Universal não está cheia de heresia? A Mundial não está cheia de heresia? A Igreja Católica não está cheia de heresia? Como é que eu vou entrar lá? E vou, vocês... Eu não posso fazer isso. Quem está entendendo? Por quê, hein? Zacarias 4,6, não é por força. Não é por violência. Como que é então? É pelo Espírito. O Espírito não me falou nada. O Espírito não mandou fazer isso. Se ele mandar, eu vou. Você duvida? Se o Espírito Santo mandar entrar na Universal, se ele mandar, eu vou. Se o Espírito Santo me autorizar, eu entro na Igreja Católica com o Papa e tudo. Mas ele não falou nada, como é que eu vou passar à frente dele e deixar ele para trás? Quem está entendendo? Filipenses 2,13. É Deus. Quem? É Deus que opera em nós, tanto o querer como o realizar. Umas versões dizem o efetuar. E como é que Deus faz isso? Digam, segundo a sua boa vontade. Quem está entendendo? Qual o assunto? Como fazer a obra de Deus. Primeiro, lição número 1, não é por força. Como fazer a obra de Deus. Quando eu digo como fazer a obra de Deus, é como pregar, como ensinar, como evangelizar, como orar por alguém, como entregar um folheto. Como fazer a obra de Deus? Como chamar alguém para o ministério. Como fazer a obra de Deus? É como pregar, como ensinar, como orar por alguém, como evangelizar, como entregar um folheto, é como falar de Deus para alguém. Como que eu faço isso? Zacarias 4,6, não é por força, não é por violência, é pelo Espírito. Filipenses 2,13, porque é Deus que opera em você. Quando Deus operar, você faz. O que não pode ter nunca é regras. Por quê? Senão não é um mover, é uma mera religião. Quem entendeu? E religião é o que mais tem no mundo. É ou não é verdade? Religião... deixa eu te ensinar a pescar. Olhem para mim. Deixa eu te ensinar a pescar. Eu prefiro pegar um peixe gostoso, um pacu grandão, que eu posso fazer ele assado, né? Embrulho ele no alumínio e aço, depois eu como com mel. Eu posso pegar um pacu. Eu prefiro pegar um pacu, um peixe grandão, do que pegar 20 lambari, 20 manjuba. Eu prefiro. Do que ficar num lago, um açude grandão, e jogar a minhoca lá para pegar um lambari. Então eu prefiro, onde é que tem pacu, hein? Eu prefiro um pacu do que 20 lambarizinho pequeno. Uma manjuba, que você come, não sente nenhum sabor. Eu fui com o genro comer um peixe. Vamos comer o quê? Isso aqui é manjuba. Manjuba é seca. Manjuba frita é sequinha. Eu prefiro comer uma coisa... Entendeu? Então, é mais inteligente você pegar um peixe do que pegar lambarizinho. Sabe lambari que dá em açude? Aqueles pequenininhos que o cara nem limpa ele, tão pequeno que ele é. Frita com tudo. Então, abençoado, regra número 1 para o crente, para o cristão, ter comunhão, o que eu disse? E intimidade. O que eu falei? Com o Espírito Santo. Ou você não sabe que o Espírito Santo habita em você? Coríntios 3,16. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós? Então ele já está em você. Olha para mim. Se ele já está em você, você não pode passar à frente dele, deixa ele para trás. Quem entendeu? Não, você espera. Filipenses 2,13. É Deus que opera. Deixa ele operar. Deixa ele manifestar. Deixa ele revelar.
Você vai ler a Bíblia, Deus sempre deu visão, Deus sempre deu revelação, Deus sempre falou. O profeta Amós disse: certamente Deus não fará coisa alguma sem antes revelar seus segredos aos seus servos profetas. Então, Deus, Hebreus 2,4, ele testifica por meio de sinais. Irmão, você acha que eu planto arroz no asfalto? Não, porque eu já percebi que plantar arroz no asfalto não dá nada. Eu planto arroz na terra, e não é qualquer terra, tem que ser uma terra úmida. Onde se planta arroz não é igual onde planta cana, é diferente. A cana pode ficar no seco, o arroz tem que ser em terra úmida. Se você ler Lucas 8, tem a parábola do semeador. Uma semente caiu na pedra seca, outra semente caiu na beira do caminho, outra semente as aves comeu, outra semente caiu em boa terra. Então você tem que saber, Marcos 4,14, o que semeia, semeia a palavra. Mas vou semear a palavra aonde? Na beira do caminho? Eu não vou semear. Semear a palavra em pedra, a pedra cresce, a raiz também não vai dar nada. Eu vou semear ali, as aves do céu vêm e comem, não. Eu vou semear na terra boa, que eu sei que vai dar fruto a 30, e a 60 e a 100 por um. Eu estou te ensinando a ser um cristão que dá fruto. Quem entendeu? Eu estou te ensinando a ser um cristão que dá fruto. Por quê, hein? Por que temos que dar fruto? É inteligente dar fruto, mas por quê? Vem aqui em Colossenses. Você está em Filipenses? Olha aqui por que dá fruto. Olha aqui, ó. Colossenses, olha lá. Colossenses 3:23. Por que é inteligente dar fruto? Ao invés de pegar 20 lambarizinhos que não dá nada, pegar logo um pacu que vai durar, que vai permanecer que no ministério, que vai crescer. Por quê? Olha aqui, ó. Colossenses 3:23. E tudo o que fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo, Colossenses 3:24, olha o objetivo de dar fruto, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Então, irmãos, o nosso trabalho não é em vão. O que você faz para Deus vale galardão. Depois que eu descobri na Bíblia que existe galardões, ou galardão, que significa recompensa. Galardão, literalmente a palavra galardão significa recompensa. Hebreus 6, Paulo disse, Hebreus 6:10, Deus não é injusto, Ele não se esquecerá da vossa obra. Então depois que eu descobri que existe galardão, e para quem que é o galardão? Mateus 20, para aquele que foi para a vinha, para aquele que trabalhou. Está entendendo aí, irmão? Então por isso que eu trabalho para o Senhor. Por isso que eu faço a obra de Deus. Por quê? Porque está valendo galardão. Eu não estou fazendo por fazer, não é algo que não vai dar nada, vai ter galardão. Colossenses 3:24, é a Cristo o Senhor que servis, sabendo que receberei do Senhor a recompensa da herança. Então eu vou receber uma recompensa? Jesus disse em Mateus 20 que eu vou receber uma recompensa? Está claro ou não está claro? Quem é que não quer ser... Quem é que não... Hebreus 11:6, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, uma outra versão, recompensador daqueles que o buscam. Ou seja, Deus galardoa, Deus recompensa. Então vamos fazer a coisa direito, vamos fazer a coisa certa. Vamos fazer a coisa certa, porque está valendo galardão. Amém, abençoado? Como fazer a obra de Deus? Diga comigo, não por força, nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Vamos ver Jesus? Abra em Lucas, por favor. Vamos dar alguns exemplos aqui, ó. Lucas 3. Vamos ver se eu vou ter tempo de mostrar algumas coisas aqui. Lucas 3. O assunto, como fazer a obra de Deus? Não por força. Não por força, não por religião, não por obrigação, não por fanatismo, não obrigando a pessoa, não condenando, não ameaçando. Se você não for, você vai para o inferno, hein? Jesus voltasse para o inferno. Isso não é pelo Espírito, abençoado. Está claro ou não está claro? Isso não é pelo Espírito. Lucas 3, vamos ver aqui Jesus. O assunto é como fazer a obra de Deus. Você já aprendeu que não é por força, nem por violência, é pelo
Pelo Espírito. Então, se é pelo Espírito, vou falar mais uma vez. Se é pelo Espírito, forçosamente você tem que ter duas coisas: comunhão e intimidade com o Espírito Santo. Como é que você vai saber o que tem que fazer? Por isso Paulo disse para os Tessalonicenses: não apagueis o Espírito. Se você apagar o Espírito, para que lado você vai? Sem direção. Para que lado você vai? Apagou. E por que apaga o Espírito? Muitas obras da carne. Gálatas 5,17. A carne deseja uma coisa, o Espírito deseja outra. Então, quem anda muito na carne, 90% na carne, 10% no Espírito, ele não tem a direção. Eis o motivo porque tem gente pedindo oração: ora por mim, porque eu não sei. O cara é crente, fala que crê em Deus, fala que crê na Bíblia, mas ora por mim, porque eu vou ter que passar. Ué, você já não conhece a Bíblia? O Espírito Santo já não habita em você? Você já não tem que viver pela fé? Tomando atitude de fé, declarando, confessando, ficando firme. Não é assim que a Bíblia ensina? Ou quando Paulo estava tomando açoite, lá em Atos 16, Paulo e Silas, Paulo não teve tempo de ficar pedindo oração. O couro comeu, a borracha comeu. Ele foi açoitado, não teve tempo de pedir oração. Sabe o que ele fez? Ao invés de pedir oração, ele mesmo orou. É porque ele ensinou lá em Hebreus que nós temos livre acesso ao Pai, pelo sangue de Jesus, pelo novo vivo caminho. Eu não estou dizendo que você não tem que pedir oração. Eu estou dizendo que você tem que viver pela fé. E pela sua fé. É isso que eu estou falando. Eu não estou dizendo que não tem que pedir oração. Não é isso que eu estou falando. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu não estou dizendo que não tem que pedir oração, que não pode pedir oração. Não é isso que eu falei. A palavra profética que vem do céu é: o justo viverá por fé. Pela fé. Então, vai vivendo por fé, irmão. Vai vivendo pela fé. Vai enfrentando. Davi, quando foi lutar contra Golias, não deu tempo de oração. O Daniel, na cova dos leões, pediu oração para quem? E Deus enviou o anjo. Para quem que Sadraque, Mesaque e Abednego pediu oração? Para quem? Quem entendeu? Então o que eu estou te dizendo? O justo tem que viver pela fé no seu dia a dia. Agora, Paulo disse: compartilhai com os santos vossas, né? Então, irmão, estou passando por um momento tal, glória a Deus. Aí é diferente. Mas você não pode ficar vivendo só pedindo oração para terceiro. Os católicos pedem oração a Santa Maria, Mãe de Deus. Quer dizer, pede para Maria. E os evangélicos pedem para os irmãos. Está mudando o quê? Os católicos pedem para Maria. Ao invés de ir a Deus, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Não, o católico pede para Maria. Ao invés de ir a Deus, pede para Maria. E o evangélico, ao invés de ir a Deus, pede para o irmão. Ô irmão, esteja orando por mim. O católico pede para Maria. O evangélico pede para o irmão. Quem pegou essa? Quando na verdade tem que viver pela fé, irmão. Só quem pegou essa, hein? Lucas 3, vamos ver Jesus. Lucas 3, 23. O assunto hoje, diga comigo: como fazer a obra de Deus? Você já aprendeu que não é por força, nem por violência, é pelo Espírito. Olha aqui Jesus, ó. Lucas 3, 23. Ora, o mesmo Jesus tinha... Cadê a caneta? O mesmo Jesus tinha quase 30 anos quando começou o seu ministério. Lucas 3, 23. Jesus tinha quase 30 anos. Quase 30 anos é 29 anos e meio, tá? Então, ele morreu com quantos anos? 33. Se ele tinha quase 30 anos... Ele tinha quase 30 anos quando começou o ministério. Morreu com 33, o que se entende por interpretação que o ministério de Jesus durou 3 anos? 3 anos e meio. Diga comigo, e qual era o ministério de Jesus? Vamos melhorar, diga. Em que consistia o ministério de Jesus? Diga isso. Mateus capítulo 9. Porque ele tinha quase 30 anos quando começou o ministério. Olha aqui, ó. Mateus capítulo 9, verso 35. Em que consistia o ministério de Jesus? O Jesus de Nazaré, o Jesus da carne. Qual que era o ministério dele? Consistia em quê? Estava fundamentado no quê?
O que Jesus fazia assim? Jesus tinha um ministério, mas qual que era o ministério de Jesus? Mateus 9,35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Olhem para mim. Lucas 3,23. O ministério de Jesus começou quase com 30 anos, não é? Mas o ministério de Jesus consistia em quê? Qual era o ministério de Jesus na terra? Mateus 9,35. Ensinar, pregar e curar. Ensinando, verbo ensinar. Pregando, verbo pregar. Curando, verbo curar. Então, eu posso dizer biblicamente que o ministério de Jesus consistia em ensinar, pregar e curar. Está claro ou não está claro? Aí você pega a sua caneta, em Mateus 9,35, e sublinha ensinando, sublinha pregando e sublinha curando. Então Jesus fazia 3 coisas. Você pode escrever no seu caderno. Lucas 3,23, o mesmo Jesus tinha quase 30 anos quando começou o ministério. Mas qual que era o ministério de Jesus? No que consistia o ministério de Jesus? Mateus 9,35, Jesus ensinava, pregava e curava. Era isso que ele fazia. Bom, se Jesus ensinava, pregava e curava, e era isso que ele fazia, como é que ele fazia? Zacarias 4,6, não por força, nem por violência, mas pelo Espírito. Está claro ou não está claro? Vamos lá em Atos, rapidinho. Atos 10, olha aqui, ó, falando de Jesus ainda. Atos 10, ainda falando de Jesus. Atos 10, quem já achou? Atos 10, 38. Olha aqui, ó. Atos 10, 38. Como Deus sublinha aí, ó. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Sublinha aí. E o que eu falei domingo aqui, hein? Salmo 23, 5. Unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. O que eu falei? Que Deus não unge com óleo. Ele unge com o Espírito Santo, ou com o Santo Espírito, a mesma coisa. Não é o que eu falei? Aqui o Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Com o que ele ungiu? Com óleo? Ungiu com o quê? Atos 10, 38. Ungiu com o quê? Com o Espírito Santo. Está claro ou não está claro? Está na Bíblia, ó, claríssimo. Deus não unge ninguém com óleo. Deus não usa óleo. O óleo de Deus não é o óleo dos homens. O óleo dos homens é azeite que tempera a salada. O óleo de Deus é o Espírito Santo. Salmo 89, 20. Achei a meu servo Davi com o meu santo óleo ungi. Santo óleo, Santo Espírito. Em inglês, the Holy Ghost, Holy Spirit. Óleo, santo óleo, Santo Espírito. Está claro ou não está claro? Então diga comigo, Deus não unge com óleo. Diga, Deus unge com seu Espírito. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Está vendo, pastor? É isso que eu vou fazer. Eu vou curar e libertar os oprimidos do diabo. Agora não dá mais tempo de você fazer isso, porque o diabo já foi aniquilado de Hebreus 2,14. Mas por que Jesus fez? Porque Atos 10, 38 está falando de Mateus, de Marcos, de Lucas e João. Está claro ou não está claro? Está falando de quando ele estava na terra. Tanto é que Atos 10, 38 diz o quê? Deus ungiu a Jesus Cristo? A Jesus e... Está claro ou não está claro? Então Jesus de Nazaré, Atos 10, 38, ele curava todos os oprimidos do diabo. Porque esse é o Jesus de Nazaré. Mas agora ele não é mais de Nazaré, agora ele é Jesus Cristo. Está claro ou não está claro? Mais palmas para ele. Só estou te mostrando como que era o ministério de
Jesus. Mateus 9,35 consiste em ensinar, pregar, curar. Atos 10,38, olha lá, ó, andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Esse foi um resumo de como foi o ministério de Jesus. Se você ver Mateus 4, verso 1, ó, e Jesus foi levado pelo Espírito. Se você ler Ezequiel, ó, Ezequiel é tremendo. Ezequiel 1, Ezequiel 2, Ezequiel 3. Você lê Daniel 8, Daniel 10. Você vai ler Daniel, vai ler Ezequiel. E o Espírito me levou. E eu me fui pelo... E o Espírito entrou em mim. E o Espírito me pôs em pé. E o Espírito me... Por quê? Porque é o Zacarias 4,6. É pelo Espírito. Diga comigo, a obra de Deus é feita pelo Espírito. O que você falou? Quem está entendendo? Ô irmão, eu vou terminar essa mensagem, é um assunto que você não fala todo dia, toda hora. Depois eu falo outros assuntos. Então guarda aí, ó. Zacarias 4,6. Se não é por força, não é por violência, não é por condenação, não é por ameaça, Deus falou que é pelo meu Espírito, então você precisa conhecer o Espírito Santo. Você tem que ter não basta só Ele habitar em você. Tá claro? Ele não habita num monte de ovelha por aí no mundo. Tem gente que nem sabe que Ele habita. Você sabia disso? Você conversa com a pessoa é boa, a pessoa fala de Deus, a pessoa tem um prazer, ela nem sabe do Espírito Santo, ela nem sabe de nada, ela não entende, não lê a Bíblia, não sabe nada. Está cheio de gente assim na terra. Eu já conheci tanta gente que tinha o Espírito Santo e nem sabia de nada. Você quer mais dócil que aquela... Lembra da Hebe Camargo que morreu? Me prova que ela não tinha o Espírito Santo, irmão. Se aquela mulher não tinha o Espírito Santo, ninguém na terra tem mais. Você lembra da Hebe Camargo? Se a Hebe Camargo não tinha o Espírito Santo, ninguém mais na terra tem. Ninguém mais na terra tem. Se ela não tinha, ninguém mais tem. Ah, mas ela era católica, devota, irmão. Não mexe com doutrina, irmão. Estou falando do Espírito Santo. Quem pegou? Eu não estou falando de doutrina. Estou falando do Espírito Santo. Está claro? E tantos que eu conheço e conheci, de homens e mulheres que têm o Espírito Santo. Mas é preciso vocês entenderem uma coisa. O crente é um outro nível daquele que apenas tem o Espírito Santo e nem sabe. O crente é um outro nível. Congregar, aprender a palavra profética, isso é crescer na graça para que você possa ser usado por Deus. Então é preciso ter duas coisas: comunhão e intimidade. Como é que você vai ter isso aí? Orai sem cessar. Lembra o que Paulo disse? No mesmo capítulo ele falou, orai sem cessar, e ele disse, não apagueis o Espírito. Como é que você vai ter comunhão com o Espírito Santo, se você nem fala com Ele? Como é que você vai ter intimidade com o Espírito Santo, se você nem fala com Ele? Quem está entendendo? Então você precisa falar com o Espírito Santo. Ele habita em você, Coríntios 3,16. Você precisa ter comunhão com o Espírito Santo. Mas como que eu vou ter comunhão? Conversa com Ele, louva Ele, adora Ele, tem amizade com Ele, tenha intimidade com Ele, relacionamento com Ele, comunhão com Ele. E então você vai ficar sensível à voz do Espírito Santo. Você vai ler a Bíblia, os homens de Deus ouviam o Espírito, ouvia Deus falar. Mas Daniel orava, Davi orava, Samuel orava, Moisés orava, todos oravam. Todos eram homens de comunhão com Deus. Quem está entendendo? Está claro ou não está claro? O assunto hoje, diga comigo, como fazer a obra de Deus? O assunto mais importante aqui está sendo o quê? Que não é por força, nem por poder, nem por violência. Se é pelo Espírito, forçosamente você tem que ter comunhão e intimidade com o Espírito Santo. Senão você não vai saber que é Ele. O duro é o Espírito Santo se manifestar e você não saber que é Ele. Eu já vi o Espírito Santo se manifestar em lugares aí e a pessoa ficar, nossa, o que é isso? Nossa, onde se viu isso? A pessoa nem sabe o que é o Espírito Santo. Você sabia? Eu já vi vários lugares. Vários crentes eu já vi. Eu já vi o Espírito Santo se manifestar e o crente escandalizar. Nossa, o que é isso? Uns ficam com medo, o outro fica assustado. Porque não conhece o Espírito Santo. Porque não conhece o Espírito Santo. Oh, abençoado, se conhecesse o Espírito Santo era para... Alô? Nível de entendimento. Alô? Lá em Atos 2, aqueles que zombaram... Abre em Atos 2, abre aí. Vamos lá para você ver. Veja Atos 2.
Aí, ó, Atos 2. Aí, ó, já achei. Atos 2, versículo 2. Atos 2, verso 2. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Atos 2, 3. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Atos 2, 4. Todos foram cheios do Espírito Santo. Como é que eu sei que ele foi cheio do Espírito Santo? Começaram a falar em outras línguas. Olha o sinal aqui. Quem pegou essa, hein? Quem pegou? Como é que eu sei que alguém está cheio do Espírito Santo? Sem religiosidade, sem teologia barata, sem tese teológica. Vamos na Bíblia. Como é que eu sei que alguém está cheio do Espírito Santo? Atos 2,4. Todos foram cheios do Espírito Santo, vírgula, e começaram a falar em línguas. Ah, pastor, mas aqui foi em Atos 2. Ah, é? Você está achando que foi só aqui? Abre em Atos capítulo 10, rapidinho. Corre, eu já volto em Atos 2. Abre Atos 10. É, porque aqui foi em Atos. É verdade? Você está achando que foi só aqui, né? Abre aí Atos 10. Olha lá, verso 44. Atos 10, 44. Pedro estava na casa de Cornélio. Estou resumindo, Pedro foi na casa de Cornélio. Atos 10, 44. Dizendo Pedro ainda essas palavras, o Pedro estava pregando para eles. Irmão, Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador. Ele estava pregando. Atos 10, 44. Dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam. Os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Como é que ficaram sabendo que o dom foi derramado? Como é que ficaram sabendo que o Espírito Santo caiu sobre eles? Como? Verso 46. Pois os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Está aí o sinal. Está aí o sinal de quem foi cheio do Espírito Santo. Está aqui o sinal de quem recebe o Espírito Santo. Está aqui o sinal, a evidência de quem recebe uma manifestação do Espírito Santo. Está claro ou não está claro? Não tem espaço para tese teológica. Não tem espaço para teologia barata que tenta abafar o Espírito Santo nos dias de hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Hebreus 2,4 diz que Deus testifica por meio de sinais. Cadê o sinal de Atos 2, verso 4? Todos foram cheios do Espírito Santo. Mas cadê o sinal? E começaram a falar em línguas. Esse é o sinal. Cadê o sinal de Atos 10? Atos 10, 44. Pedro estava pregando numa casa, de repente o Espírito Santo se manifestou. Ah, mas como assim manifestou? Não estou sabendo de nada. Qual o sinal que ele manifestou? Atos 10, 46. Os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Está claro ou não está claro? Só eu que entendo isso, hein? Ei, está claro ou não está claro? Então, aqui no MGA não é o que eu acho. Não é o que eu penso. Não cabe interpretação aqui. Se tiver escrito, eu creio. Está escrito ou não está escrito? Em Atos 2,4. Eles foram cheios do Espírito Santo e começaram o quê? Falar em línguas. Ou não está escrito isso? Atos 10, 44. O Espírito Santo manifestou na casa de Cornélio. Mas como você sabe que era o Espírito Santo? Atos 10, 46. Ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Diga comigo, esse é o sinal. O que Jesus disse, hein? Os sinais seguirão os que crerem. Em meu nome falaram novas línguas. Falou ou não falou? Volta em Atos 2. Atos 2, 4. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Está escrito ou não está escrito? Vai para o verso 12. Pula para o verso 12. Todos se maravilhavam e estavam perplexos, perguntando uns aos outros: o que quer dizer isto? Outros, porém, sublinha aí, ó, zombando. Coisa feia, hein? Você que zomba, coisa feia, hein? Você zomba de quem fala em línguas? Que coisa feia, hein? Você não tem temor a Deus, não? Você zomba, você faz piadinha, você brinca com quem fala em línguas? Que coisa feia. Você não tem o temor a Deus, não? Ou você não é ovelha? Atos 2, verso 12. Todos se maravilhavam e estavam perplexos, perguntando uns aos outros: o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que está acontecendo aqui?
Verso 13: outros, porém, zombando, diziam: estão cheios de vinho, estão bêbados, estão embriagados, não sabem nem o que está falando. Quem não sabe é você. Coríntios 2, 14 e 15, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, que para ele parece loucura. Então zomba, né? Zomba, faz piadinha, porque é homem natural, parece loucura, né? Ver alguém falando em línguas, para ele parece loucura. Não pode entender, porque só se discerne espiritualmente. E Jesus diz que quem é nascido da carne é carne mesmo, não tem jeito. Aí vai zombar, né? É nascido da carne. Mas quem é nascido do Espírito é Espírito. E o que o Pedro falou, hein? Primeiro que viram sinais. Diga comigo, quais sinais? Atos 2, 3, ó. Viram línguas, viram. Verbo ver, em inglês, to see. Viram línguas. Primeiro sinal, viram línguas repartidas como que de fogo, pousaram sobre cada um deles. Outro sinal, verso 2, de repente veio do céu um som. Ouviram, ó, ouviram e viram. Verso 2, um som. Oh, que barulho que é esse, hein? Ouve. Verso 2, ouviram um som. Verso 3, viram línguas. Verso 4, foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Está claro ou não está claro, hein? Eu estou mudando a Bíblia, irmãos. Estou só lendo, explicando o que aconteceu um dia. Olha aqui em Atos 2, versículo 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Sublinha o verso 15. Esses homens não estão embriagados, como vocês estão pensando. Olhem para mim. Se o Pedro disse que eles não estavam embriagados, fica claro que eles estavam se portando como que embriagados. Porque, por que pensaram que estavam embriagados? Porque eles estavam tendo atitudes como se estivessem o quê? Embriagados. Então, sinal está claro. Por isso que Pedro disse que eles não estavam embriagados. Porque parecia que estavam o quê? Embriagados. E o que Paulo disse em Efésios 5,18? Não vos embriagueis com o vinho que é contenda, mas enchei o Espírito Santo. O Paulo comparou o que aconteceu em Atos 2, que as pessoas foram cheias do Espírito Santo e ficavam como é que eles estavam lá? Quem está entendendo o que estou falando aqui, hein? Tem até que fazer um teatro, hein? Está entendendo o que é que desenha? Porque o teatrinho eu já estou fazendo, né? Já estou fazendo o teatrinho já, né? Como é que eles estavam? Como que embriagado, mas não de cerveja, não de uísque, não de pinga, não de vinho, mas do Espírito Santo. Está claro ou não está claro? E se você vê alguém embriagado aqui dia 12 e 13 de março, não se escandalizem, senão vou ter que ler tudo de novo, Atos 2. Verso 15, Atos 2, 15. Estes homens, sublinha aí, ó, não estão embriagados como vós pensais. Então quer dizer que eles pensavam que eles estavam embriagados. Não é o que diz o contexto? 15, Atos 2,15. Esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Mas o que é isso então? 16. Isto é o que foi dito profeticamente por Joel. Joel 2. Nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. Os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito, Deus falando pela boca de Joel, derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima. Presta atenção. A teologia barata humana vai dizer assim: isso já aconteceu. É verdade. Aconteceu um dia com algumas pessoas. Isso aconteceu um dia com algumas pessoas. Mas a promessa está aqui ainda.
O que foi profetizado por Joel, pela primeira vez aconteceu em Atos 2. Depois aconteceu em Atos 4, em Atos 10, em Atos 11, em Atos 19. Aqui no MGA já aconteceu várias vezes. Então a teologia barata, ela diz o quê? Que isto aconteceu um dia. É verdade que aconteceu um dia. Digam, mas não só aquele dia. Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, abençoado. Ou só eu que entendo isso, hein? Então tá na história, mas não é um livro histórico. É um livro profético que te mostra que aconteceu e que continua acontecendo, porque Deus é o mesmo. Tá claro ou não tá claro? O assunto hoje, como fazer a obra de Deus? Rapidinho, tenho mais alguns minutos. Vamos lá em Atos 19. Tem que ir pulando, senão não consigo fazer em uma parte só, né? Aí tem que fazer em várias partes. Mas eu penso que vocês estão entendendo o âmago da coisa. Que a obra de Deus não é feita na carne, não é feita na força, chuchando, empurrando, beliscando, ameaçando, condenando, não. Isso não é fazer a obra de Deus. Deus foi claro, Zacarias 4,6. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. João 14, é o Espírito que convence. Está claro? João 16, o Espírito ensina. João 14, o Espírito guia. Pelo Espírito. Atos 19. Quem já achou Atos 19? O tema aí, como fazer a obra de Deus. Olha Atos 19, verso 1. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pela estrada do interior, chegou a Éfeso. Aí achou alguns crentes, alguns discípulos. E perguntou-lhes, recebeste vós o Espírito Santo quando cresce? Responderam eles, não. Falou, presta atenção, hein? Aqui já é Atos 19, abençoado. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado. Atos 1, já tinha subido aos céus. Atos 2, o Espírito Santo já tinha se manifestado lá em Pentecoste. Atos 4, manifestação no templo. Atos 10, na casa de Cornélio. Eu já estou em Atos 19, ó. E tinha crente que não tinha recebido o Espírito Santo ainda. Para aí. Apóstolo, mas você já disse aqui que o crente, a ovelha já nasce com o Espírito Santo? Certo mesmo, já nasce com o Espírito Santo para confessar Jesus. Mas eu não estou falando aqui de ter o Espírito Santo. Eu estou falando de manifestação do Espírito Santo. É diferente. Você quer ver? Deixa o Atos 19 aberto, corre para 1 Coríntios 12. 10 segundos. Deixa o Atos 19 aberto, 1 Coríntios 12. Olha do que Paulo está falando. Coríntios 12, verso 7. Paulo não está falando de ter o Espírito Santo. Ele está falando se você já recebeu a manifestação do Espírito Santo em sua vida. É isso que ele está falando. Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Atos 19. Vocês já receberam essa manifestação do Espírito Santo? Atos 19, verso 2. Responderam eles, não, nem sequer ouvimos que o Espírito Santo se manifesta, não estou nem sabendo de nada. Até fiquei sabendo que lá em Atos 2, ele se manifestou naquelas pessoas, mas eu não estava lá aquele dia. Aquele dia eu estava trabalhando. Não tem gente assim? Eu não estava naquele culto. 12 e 13 de março vai ter um culto aqui, ó. Eu não estava naquele culto. Então, Atos 19, o que Paulo fez? Verso 6. Vamos resumir. Atos 19, 6. Então você não está sabendo de nada, né? Atos 19, 6. Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo. Para aí. Atos 19, 6. Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo. Para aí. Atos 19, 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Para aí. Digam comigo. Como é que eu sei que veio sobre eles o Espírito Santo? Atos 19, 6, segunda parte. E falavam em línguas e profetizavam. Este é o sinal. Só quem entendeu. Sem comentários. Não tenho o que comentar. Aqui não cabe interpretação. Sem comentários, irmão. Eu vou te fazer uma pergunta.
Ou o senhor crê na Bíblia, ou então está no lugar errado. Porque aqui nós cremos na Bíblia. Ou você crê na Bíblia, ou então você está no lugar errado. Porque aqui nós cremos na Bíblia. O que está escrito na Bíblia? Atos 2:4, que todos foram cheios do Espírito Santo. Mas como é que você sabe que foram cheios? Começaram a falar em línguas. Atos 2:4. Eu só estou lendo. Ou você crê ou você não crê. Se você não crê, você está no lugar errado. Porque nós cremos na Bíblia, aqui nós cremos. O Pedro foi pregar na casa de Cornélio, não estava nem sabendo de nada. Ele está pregando, de repente o Espírito Santo se manifestou nos irmãos. Mas como é que você sabe que era o Espírito Santo mesmo? Atos 10:46. Os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Não, você não crê, então parou a conversa. Não tem discussão, não tem debate. Tito 3:9, evite questões tolas. Se você não crê, parou a conversa. Eu te respeito se você não crê, mas não me impeça de crer. Atos 2:4, Atos 10:44, 45, 46. Atos 19:6, impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Mas como é que você sabe que o Espírito Santo veio sobre eles? Atos 19:6, começaram a falar em línguas e profetizar. Esse é o sinal. Então me prova que é o sinal. Vou provar, como se não bastasse. 1 Coríntios 12. Aqui, a prova que é o sinal. 1 Coríntios 12, verso 7. A manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. Pula para o verso 10. A outro a operação de milagres, a outro profecia, que está lá em Atos 10:46, ouvia falar em línguas e profetizar. A outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Atos 19:6, Paulo impôs as mãos e falavam em línguas. É a prova, é o sinal. É a prova do quê? Da manifestação do Espírito Santo. Não é a manifestação do crente, é a manifestação do Espírito Santo. É o sinal, está escrito na Bíblia. Vai ter corneteiro por aí, mas eu não estou nem aí. Tem hereges por aí que falam que não é assim, que tenta distorcer. Eu não estou nem aí com eles. Eu estou crendo na Bíblia. Tem mais alguém? Eu estou crendo na Bíblia. Eu não estou aqui para interpretar, para mudar. Eu estou aqui para crer no que está escrito. Eu sou um crente, eu creio no que está escrito. Atos 2:4. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Atos 2:4, sem mudar nada. Atos 10:44, dizendo Pedro essas palavras, caiu sobre eles o Espírito Santo. 46, pois os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Atos 19:6, impondo Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. É a Bíblia, está escrito. E se tiver escrito, eu creio. E qual que é a prova que é o sinal? Qual que é a prova, hein? Coríntios 12, verso 7. A manifestação do Espírito Santo. E uma dessas manifestações, Coríntios 12, verso 10. Variedade de línguas e interpretação de línguas. São manifestações do Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele manifesta. E qual é o sinal e a evidência? Está aí, estou te passando. Atos 2:4, Atos 10:44, 46, Atos 19:6. Estou te mostrando na Bíblia. Se tiver escrito, eu creio. Aqui no MGA não é igual esses lugares que fala que era naquele tempo, não, irmão. Aqui não é, isso foi naquele tempo. Não, aqui não é assim, não. Porque se essas coisas foram naquele tempo, então Deus também foi naquele tempo. E Hebreus 13:8 diz que Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Está claro ou não está claro? A diferença do MGA para alguns que tem por aí na internet é que aqui nós cremos na Bíblia e cremos que Deus é real hoje. Não é uma história que aconteceu um dia. Aconteceu um dia, está escrito, mas Ele é o mesmo. Está claro ou não está claro? Amém, abençoados? Vamos terminar com Atos 19.
O tema hoje, como fazer a obra de Deus, não é na carne, não é no braço da carne, não é por força, não é obrigando, não é condenando, não é cutucando, não é chuchando. É pelo Espírito. O Espírito Santo manda falar mais uma vez, hein? Quantas vezes eu já falei, vou falar de novo. Se é pelo Espírito, então o crente tem que ter duas coisas. Alguém guardou aí? Comunhão e intimidade com quem? Com o Espírito Santo. E como é que você vai ter intimidade e comunhão com Ele? Aí você tem que orar. Você tem que adorar. Você precisa conhecer Ele. Você está lendo sobre Ele. Mas você precisa conhecer Ele. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está lendo que um dia em Atos 2 Ele. Você está lendo que um dia em Atos 10 o Espírito Santo. Você está lendo que um dia em Atos 19. Você está lendo sobre Ele. Mas você precisa conhecer Ele. 12 e 13 de março você vai ter a chance de conhecer Ele. Vai ter oportunidade. Pastor, você marcou um encontro com o Espírito Santo? Não, irmão. O Espírito Santo habita em nós. É que 12 e 13 de março teremos 3 cultos onde nós teremos comunhão e intimidade com o Espírito Santo. É só isso. O que tem dia 12 e 13 de março que você está falando? Você marcou na caderneta, você mandou um e-mail para o Espírito Santo. Para de ser zombador. Irmão. Para de ser zombador. Para de ser zombador. O Espírito Santo habita em nós, de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, de manhã, de tarde, Ele habita em nós. A diferença é que dias 12 e 13 de março, teremos 3 cultos. Primeiro, para quem crê na Bíblia. Segundo, para quem crê no Espírito Santo. Terceiro, teremos 3 cultos, onde buscaremos ter comunhão, koinonia, comunhão e intimidade com o Espírito Santo. Só isso. Está claro ou não está claro? Está claro para você? Só isso. Nós não temos horário marcado com o Espírito Santo, irmão. Não precisava falar isso. Não tem horário marcado com o Espírito Santo. Dia 12, não tem dia, não tem hora marcada. A hora marcada é com a gente aqui da terra. Não é com Ele, é com nós. Dia 12, primeiro culto às 6 da tarde, no sábado. Dia 13, o segundo culto domingo de manhã, 9h30. O horário é com a gente, não é com Ele. Ele já habita em nós. Ele não tem horário, Ele habita em nós. Domingo às 6 da tarde. Então nós teremos 3 cultos. Sábado, 6 da tarde. Domingo de manhã, 9h30 da manhã. E domingo à tarde, 6 horas. O horário não é com o Espírito Santo, o horário é com a gente. Nós que teremos aqui 3 cultos de comunhão e intimidade com o Espírito Santo. Pelo amor de Deus, quem é que está entendendo na face da terra, hein? Quem está entendendo, hein? Serão 3 cultos especiais, 3 cultos diferentes. Está claro aí? Dá um sinal se está claro. 3 cultos específicos. 3 cultos diferentes, culto específico. Na Bíblia está cheio de culto assim. Na Bíblia tem culto de louvor, tem culto de adoração. Está cheio. Atos 16, eles estavam indo para o local de oração. Indo nós ao local de oração. Atos 16, eles estavam indo orar. Atos 10, subindo eu no eirado para orar. Era a hora de orar. Não era a hora com Deus, era a hora dele que ele ia. O Pedro. Quem está entendendo, hein? Então a hora não é com Deus. A hora é com a gente. Sábado, 6 horas. O Espírito Santo já está aí o dia inteiro. Não é que ele vai vir em 6 horas. Ele já está em você, ele já habita em você. Nós que vamos chegar às 6 horas. O horário é com a gente, não é com ele. Não, porque tem gente que é bobão, sabe? Então o Espírito Santo só vai vir sem... Não, para, irmão, para, pelo amor de Deus. O horário é com a gente. Paulo disse, fazei tudo com ordem e decência. Então, fazer com ordem e decência, sábado às 6 da tarde, domingo 9h30 da manhã e domingo 6 da tarde. Estamos fazendo com ordem e decência. Amém, abençoado? Vamos terminar com Atos 19.
para terminar aqui em 2 minutos. Atos 19. O assunto hoje, como fazer chocolate, amém? Como fazer a obra de Deus. Não por força, nem por violência, mas pelo Espírito. Para você fazer a obra de Deus pelo Espírito, você tem que ter 2 coisas. Senão, como é que você vai fazer? Está me entendendo? Você tem que ter essas coisas. Como é que você vai fazer, irmão? Se você não ouvir ele falar com você, fale com aquele. Ore por aquele ali. Vai na casa de ciclano. Como é que o Pedro fazia? Como é que o Paulo fazia? Leia a Bíblia, irmão. Atos 9. Quando Jesus apareceu a Paulo, ou Saulo, ele ficou cego, levaram na casa de Ananias. Tem que ter discernimento. Deus falou com Paulo aqui e falou com Ananias lá. Ô Paulo, vai na casa de Ananias. E o mesmo Deus, ô Ananias, daqui a pouco Paulo está chegando. Não foi isso que aconteceu em Atos 9? Tem que ter discernimento para saber. E aí o Paulo foi cheio do Espírito Santo, Ananias impôs as mãos nele, ele voltou a enxergar, foi cheio do Espírito Santo, começou a fazer a obra de Deus. E como que ele fazia a obra de Deus? Pelo Espírito. Ele já conhecia Zacarias 4:6. Alô? Olha, dia 12 e 13 de março, daqui a alguns dias, quem estiver aqui, vocês vão ter aqui uma aula prática de como ter comunhão e intimidade com o Espírito Santo. Resumindo, é isso que vai acontecer aqui, tá? Vou falar de novo. Hoje é quarta-feira, amanhã quinta, depois sexta, sábado dia 12 e domingo dia 13. Teremos 3 cultos. Vocês terão uma aula prática de como ter comunhão, como ter intimidade com o Espírito Santo. É só isso que vai acontecer aqui. Comunhão, intimidade com o Espírito Santo. Vamos terminar com Atos 19, verso 6 e verso 11. Atos 19, 6. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E como é que eu sei que veio sobre o Espírito Santo? Porque aquilo que eles fizeram? Falavam em língua e profetizavam. Diga comigo, esse é o sinal. Diga, essa é a evidência. O Espírito Santo está mandando ler um texto. Corre para 2 Coríntios 12. Deixa o Atos 19 aberto. Estou terminando. O Espírito Santo mandou, abre aqui, ó. 2 Coríntios 12. Olha como que no MG é diferente, hein? De alguns por aí que estão falando besteira, que nem na Bíblia não estão crendo mais. Teve um que falou que vai virar até ateu. Se Jesus voltar, ele vai virar ateu. Não vai dar tempo de virar ateu, porque quando Jesus voltar, nós vamos subir. Não vai dar tempo de virar ateu. Só se você ficar, né? O bode vai ficar, não vai subir. Aí vai virar ateu mesmo. Aí é diferente. Olha aí 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12, verso 12. A primeira palavra que Paulo disse. 2 Coríntios 12, 12. Os sinais. Para aí. Os o quê? Sinais. Volta em Atos 19, verso 6. Olha lá. Atos 19, 6. Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Diga comigo, qual foi o sinal que veio o Espírito Santo sobre eles? Olha lá, Atos 19, 6. Eles falavam em línguas e profetizavam. Diga comigo, esse é o sinal. Ah, pastor, será que é mesmo? Pô, irmão, 2 Coríntios 12, 12. Os sinais do meu apostolado foram manifestos entre vós. O que Paulo está dizendo? Eu não preguei só letra, não. Minha pregação não era só teoria e blá, 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 não. Tinha sinais, evidências, prodígios, milagres, maravilhas. Está claro ou não está claro? Ou só eu que entendo isso, hein? Oh! Venha dia 12 e 13 de março aprender a ter comunhão e intimidade com o Espírito Santo. Hoje é dia 9 de março. Amanhã 10, sexta 11, sábado 12 e domingo 13. 12 e 13 de março estaremos celebrando 25 anos em graça. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu sei o que eu estou falando, tá? São 25 anos em graça. Eu sei o que eu estou pregando, eu sei o que eu estou ensinando, eu sei em quem eu tenho. São 25 anos em graça. Não é 25 minutos, não é 25 dias, 25 horas. São 25 anos em graça debaixo do apostolado. Me desculpe, irmão, o MG é diferenciado. Aqui nós matamos a cobra e mostramos a cobra morta.
Deus, Hebreus 2,4, Ele testifica por meio de sinais, prodígios e maravilhas. É o que está escrito. Não é o que eu acho, é o que está escrito. E no MGA nós cremos. E por crermos, Deus testifica. Glória a Deus, graças a Deus. Simples assim. Essa é a diferença. Que nós não mudamos a Bíblia. Nós não ficamos aqui afogando, abafando o Espírito Santo. Nós cremos no que está escrito. E o Espírito Santo é claro conosco. Ou ele é claro com quem está me ouvindo agora. 2 Coríntios 12:12, Paulo diz, os sinais do meu apostolado. Tem uns aí que falam que está em graça, mas não tem sinal nenhum. Desculpa. Diz que está em graça, diz que conhece a graça, diz que não sei o quê, diz que não sei o que lá, diz que não sei o quê, e sei lá. Não tem sinais, não tem prodígio, não tem maravilha, não tem milagre. Que graça que é essa? Que Deus que é esse, hein? Que evangelho que é esse aí? Evangelho de blá blá blá? 1 Coríntios 4:20. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Essa é a diferença desse ministério. Amém? Essa é a diferença. Vamos terminar com Atos 19, por favor. Atos 19. Eu já li o verso 6. Para terminar o verso 11. Atos 19:11. E Deus, quem? Você crê em Deus, meu irmão? Minha irmã, você crê? Vocês creem em Deus? A pergunta é essa. Vocês responde para você mesmo. Você crê em Deus? Ou como é que você crê em Deus? Do seu jeito ou do jeito profético e apostólico? Do jeito bíblico? Como é que você crê em Deus? Ah, não, porque eu acho. Ah, porque eu penso. Não, é que para mim, esse jeito não vale. O único jeito que vale é o que está escrito. Eu creio em Deus como está escrito. Eu não creio como eu acho, eu não creio como eu penso que é. Eu creio como está escrito. Atos 19:11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fez milagres extraordinários. Não foi Paulo que fez, foi Deus que fez. Eu creio em Deus. Eu creio em Deus. Deus pelas mãos de Paulo, Atos 19. Deus pela boca de Pedro, Atos capítulo 10. Deus em Atos 2. Deus em Zacarias 4. Deus em Mateus 4. Deus em Atos 10, eu li hoje. Deus. Efésios 3:20. Deus opera. Deus faz. Não sou eu, é Deus que faz. Eu creio em Deus, nós cremos em Deus. Deus de maravilhas. Essa é a diferença. Vamos ficar de pé. Senhor meu Deus, não abro mão da Tua palavra, Senhor. Os falsos profetas mudam o sentido da Tua palavra. São lobos disfarçados em ovelhas. Eu creio na Tua palavra. E nós não vamos mudar o sentido da Tua palavra. Deus opera em vós. Deus manifesta. Deus pelas mãos de Paulo. Deus através de Pedro. Não é por força, é pelo Espírito. Nós não vamos mudar o sentido da Tua palavra. Se tiver escrito, nós cremos. Por isso, para a Tua glória, Senhor, traga Teus filhos, Teus servos, guardando-os e protegendo-os, para estar nessas ministrações que serão tão sublimes e excelentes. Senhor, dá ordem aos anjos. Está escrito que o Senhor dá ordem aos anjos. Dá ordem aos anjos, porque está escrito que o anjo do Senhor acampa ao seu redor daqueles que temem a Deus e os livra. Dá ordem aos anjos, Senhor, e traga o Teu povo em paz, para que estejam aqui neste culto de comunhão e intimidade com o Espírito Santo, dia 12 e 13 de março. Marca as vidas, Senhor. Transforma as vidas daqueles que creem em Ti e na Tua palavra, para a Tua glória, em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos, e até sábado, dia 12 de março, domingo, dia 13 de março. Você pode ter certeza, sua vida nunca mais será a mesma. Graça e paz e uma salva de palmas ao Senhor. Graça e paz.